dando continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 2, eu convido vocês para fazermos um aprofundamento aí acerca de nulidade e anulabilidade. Para isso, nós vamos analisar uma questão que foi cobrada no concurso pela Banca FCC em 2007. A questão é o seguinte, bastante objetiva, como a FCC sempre pergunta: não é nulo o ato jurídico? Então, para isso, você já precisa saber todas as tipificações, as possibilidades de nulidade de um ato jurídico. Aí fala o seguinte: não é nulo o ato jurídico simulado, praticado sem observância da forma legal, praticado por absolutamente incapaz, praticado com reserva mental desconhecida da outra parte. Essa reserva mental é quando você manifesta uma vontade diferente daquela que você realmente quer, sujeito à condição suspensiva impossível. Então, olhe para vocês verem que ele faz aí uma saladinha de fruta com o que vem disposto no artigo, então com a letra de lei, e com um entendimentozinho doutrinário aí acerca do que nós já estudamos. É um exemplo típico de tema que sempre é cobrado em provas de direito civil. Nulidade e anulabilidade é um tema recorrente que precisa, de fato, ter um amadurecimento e um aprofundamento sobre o tema. Nessa questão aí, galera, o que o examinador quer saber? Ele quer que você saiba de modo aí, entre aspas, decoreba mesmo, quais as situações o ato jurídico não será nulo, porque ele pede aquela que não enseja em nulidade. Primeiramente, você deve saber que a nulidade ela é uma das espécies do gênero de invalidade do negócio jurídico. Então, a invalidade do negócio jurídico pode ser quando o ato é nulo ou quando ele é anulável. Lembrando que as causas de nulidade estão no artigo 166 e 167, de anulabilidade estão no artigo 171 e que nós já estudamos, já temos aí videoaulas, leituras complementares, que nos reforça que aquilo que é nulo, tem um efeito ex tunc, retroativo, visando proteger o interesse público, então não convalida, não prescreve, pode ser manifestado de ofício. Aquilo que é anulável, sofre os efeitos do tempo, prescreve, só pode ser arguído pelos interessados. Então, o anulável vem para preservar o interesse do particular, enquanto que a nulidade é para preservar o efeito da coletividade. Então, de modo simples aí, o que você deve fixar sobre esse tema que nós estamos estudando? Primeiro, você deve ter em mente que o negócio jurídico ele é nulo quando é celebrado por pessoa absolutamente incapaz, quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, quando o motivo determinante comum aí para as partes for ilícito, quando não observar a forma prescrita em lei. Um caso clássico aí que eu já disse para vocês algumas vezes é a questão da escritura pública, que é essencial para validar aí a compra e venda de imóveis com valor superior a pelo menos 30 salários mínimos, tá? Item 5, inciso 5, quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, por exemplo, alguma assinatura de testemunhas, alguma coisa que não é observado. Quando tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, quando a lei taxativamente declarar que é nulo, quando for simulado, Um exemplo aí para vocês: Joca simula uma venda de um imóvel à irmã de sua amante, mas na verdade está doando a sua amante o imóvel por meio de interposta pessoa. E saber de modo claro que é anulável o negócio jurídico, aí nos termos do artigo 171, nos casos aí, além de quando a lei declara que é anulável, de modo imperativo, vai ser anulável quando tiver incapacidade relativa do agente, quando tiver vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Exemplos aí de casos expressamente declarados em lei como anulável, nós temos quando fala negócio concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, a venda de ascendente a descendente, tá? Que está dentro do direito sucessórios. Então, com base aí nessa explicação, nós vamos conseguir verificar que
são configuradas hipóteses de nulidade dos atos jurídicos, né? Eliminando aí as alternativas A, B, C e E. Vamos voltar lá. Letra A, simulado, nós vimos. B, praticado sem observância de forma legal. C, praticado com um absolutamente incapaz, nós vimos que é. E sujeito à condição suspensiva impossível, vimos que sim, né? Motivo impossível, objeto impossível. E aí nos resta então essa análise dessa questão D, desse item D, praticado com reserva mental desconhecida da outra parte. Vamos lá fazer um aprofundamentozinho em relação a isso. Quando na questão D fala-se de reserva mental, significa que uma das partes do negócio jurídico manifesta uma vontade quando da celebração do negócio jurídico, mas em seu íntimo, a sua vontade interna, lembra da nossa análisezinha da VI diferente da VE, então a sua vontade interna, ela tem a intenção de não cumprir o que foi acordado. Então, a vontade real é diferente da vontade declarada. Aí, para o nosso Código Civil, se a outra parte desconhecia a real intenção da parte que manifestou a vontade, fazendo então a existência da reserva mental no sentido de que ela tem a intenção de não cumprir o que foi acordado, essa vontade manifestada, exteriorizada, ela vai prevalecer e o negócio jurídico vai ser considerado o quê? Válido, né? Prevalece aquilo que foi exteriorizado, mesmo que de modo interno ela tem o objetivo de não cumprir. Sobre o tema da reserva mental, nós temos no artigo 110 que fala para a gente que a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Então, desse modo, né, como a alternativa D fala que o ato jurídico foi praticado com reserva mental desconhecida da outra parte, nos termos do artigo 110 do Código Civil, a manifestação de vontade subsistirá e o ato será considerado válido, não será considerado nulo, então, sendo o gabarito dessa questão a letra D. Galerinha, como vocês puderam ver aí nessa rápida ilustração de como que as bancas vêm cobrando essa temática, todo o conteúdo do Direito Civil 2 é muito cobrado em concursos aí que tem a disciplina de Direito Civil como base das suas questões. E a banca realmente, as bancas de um modo geral, fazem uma salada de fruta dos conteúdos. Então, muitas vezes nós temos autonomia conceitual, entendemos claramente, mas quando isso vem de modo misturado, podemos assim dizer, nos confunde um pouquinho, então é importante muito amadurecimento teórico e leitura de letra de lei. Leiam o Código Civil, né? Vai te ajudar aí para o resto da vida na feitura de questões. Ficamos por aqui então com a análisezinha dessa questão para a gente finalizar a parte de invalidade do negócio jurídico, nulidade e anulabilidade. Nos encontramos nas próximas videoaulas e eu estou sempre à disposição de vocês para sanar as dúvidas nas nossas redes sociais e no nosso canal oficial de comunicação, que é o Moodle, através do nosso fórum de interação. Até mais, bons estudos, um abraço!